Cidadão está de volta. Tem até uma mini no estúdio aqui, que é a filha da doutora Carla Isadora, está aqui com a gente, vai ficar assistindo nos estúdios aqui o nosso Boa Tarde Cidadão. Um beijo, cadê meu beijo? Pronto, vai lá e senta na sua cadeirinha. Doutora Carla, seja bem-vinda ao nosso programa Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, muito obrigada pelo mais um convite. Muito bem, falar sobre o Novembro Azul hoje, mas antes eu quero trazer um recado para o nosso telespectador, meu amigo João Grandão. Veja só, para quem não sabe, né, o suco sumo é nosso, é do Rio Grande do Norte, é o mesmo fabricante da Aquacoco, que você já conhece, sem dúvida você já provou. E hoje trazemos aqui o suco de goiaba. A goiaba, para quem não sabe, é uma delícia em todos os sentidos. Seja no suco ou na goiabada, é presença constante na mesa do brasileiro. A fruta aumenta a resistência do organismo e é ótima para regular o intestino por causa das fibras. Possui pouco açúcar e gordura e também sendo pouco calórica. Pois é, todos os nutrientes são preservados no suco sumo e, claro, também o sabor da fruta. Quem ainda não experimentou vai se surpreender. Doutora Carla, Novembro Azul, tem muito homem com medo ainda de fazer os exames que são necessários? Ainda tem os homens que são receosos, que deixam para mais tempo, mais tarde, e aí os anos vão passando. Mas atualmente, graças a Deus, o público masculino está se conscientizando mais, está indo mais ao médico, está aderindo mais à campanha. A campanha foi muito boa. A campanha começou há mais ou menos 2 anos e ela vem aumentando a cada ano. Eu lhe pergunto, qual é a principal mensagem para a conscientização das pessoas que esse mês do Novembro Azul traz? A mensagem principal é que deve-se procurar um médico rotineiramente, não somente quando está doente. A prevenção é o melhor tratamento. Então, assim, a gente faz a campanha do Novembro Azul voltada ao câncer de próstata, mas só em um homem ir ao médico, isso já ajuda em vários outros diagnósticos, porque muitas vezes ele não vai com medo. Então, assim, o câncer de próstata é o principal do Novembro Azul, mas isso faz com que o homem, por si só, procure mais o médico. Você que está nos acompanhando, estamos conversando com a médica, a urologista, a doutora Carla, e você pode mandar a sua pergunta, tira a sua dúvida aqui ao vivo no 999827916, manda mensagem de texto ou WhatsApp neste número aqui. Como às vezes alguém se constrange, não precisa colocar seu nome, né? Basta colocar o bairro de onde você está falando e a gente vai fazer a sua pergunta aqui ao vivo no Boa Tarde Cidadão. E aqui já está chegando pergunta aqui do Josias, que está nos acompanhando lá no Panatins, na Zona Norte. Ele gostaria de saber se o exame é doloroso. Não, assim, é um incômodo, né? O exame não é um exame doloroso, mas realmente é um exame que é um incômodo. Isso vai depender do limiar de cada paciente, né? Tem paciente que não sente nada, tem paciente que se incomoda mais. Mas nada de outro mundo, passível de ser feito. Todos os pacientes, eles suportam fazer o exame. Não tem aquele paciente que não aguenta. O que é o câncer de próstata? O câncer é uma neoplasia maligna que se dá na próstata, né? Então, esse é o câncer de próstata. Muito bem. E aí eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador se existem sintomas quando a pessoa tem câncer de próstata ou quando está iniciando esse problema do câncer de próstata, se fica inchado, se fica dolorido, se sai algum sangramento. Quais são os sinais que podem servir para que os homens prestem atenção na possibilidade de existir ou de estar sendo iniciado um câncer de próstata? Esse é o grande problema. O câncer de próstata é um câncer assintomático, que não tem sintomas no início. Então, quando ele câncer silencioso. Silencioso. Quando ele vem da sintomatologia, geralmente ele já está em um quadro mais avançado. Então, normalmente, ele não causa sintomas. Ele vai se confundir muito com a hiperplasia, que é o crescimento da próstata, que é benigno, não é maligno. Muito bem. E aí eu pergunto, doutora Carla, o pessoal que está em casa nos acompanhando, às vezes fica na dúvida, muita gente tem essa dúvida sempre quando eu converso, eu escuto isso. Ah, mas não é o proctologista que faz o exame da próstata? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, exatamente. Quem faz o exame do toque retal para avaliação da próstata é o urologista. O proctologista ele pode fazer o toque retal, mas para avaliação de doenças proctológicas. O toque retal para a próstata é feito pelo urologista. Pelo urologista. Doutora Carla, e uma outra pergunta que lhe faço.
Imagine as pessoas que estão em casa nos acompanhando, né? Hoje em dia é mais comum as mulheres sempre fazerem um pouco mais de check-up de saúde, né? De todas as especialidades médicas, se faz exame para tudo. Mas o homem geralmente é mais relaxado do que a mulher. Quando a gente pensa no caso da necessidade de procurar um urologista, que tipos de exames, além da questão de investigar a existência ou não de câncer de próstata, que tipo de outros exames e com que idades é importante que o homem faça na procura a um urologista? Pois é, justamente pela dificuldade do homem ir ao médico, normalmente quando ele chega ao médico e diz assim, doutor, eu nunca vou ao médico, vim para fazer a prevenção, então a gente já... Pode falar, porque tem um som no estúdio aqui. Pode falar, doutora A gente Carla. já aproveita e faz os exames de rotina. E a glicose, o colesterol, o triglicerídeo, a rotina normal para a avaliação inicial dele. Mas na parte urológica seria a próstata e a avaliação do rim e bexiga. É a parte urológica que a gente faz inicial quando ele chega no consultório. Mas muitas vezes, por ele nunca ir ao médico, a gente pede pelo menos o básico, uma glicose, um colesterol, um triglicerídeo. Qual foi a outra pergunta? Na verdade, assim, que outros exames são feitos, né? O que é que, por exemplo, quando um homem vai espontaneamente a um urologista, o que mais pode ser investigado nesta área, com essa especialidade médica? O urologista, ele trata de cálculo renal, cálculo de bexiga, os tumores renais, os tumores de bexiga. Então, o urologista realmente, todo o sistema urológico, que seja cirúrgico, é tratado pela infecção urinária de repetição. Então, ele não é só realmente o médico da próstata. É tanto que tem muitos pacientes... Não é só o médico da próstata e também não é só o médico do pênis, por exemplo, né? Isso, que realmente os homens confundem a urologista só se tiver algum problema no pênis ou nos testículos que vai procurar. Mas não, se você tem problema nos rins, inclusive quem faz a cirurgia de rins é o urologista. O urologista, exatamente. O urologista é o cirurgião renal, porque a parte clínica é o nefrologista. A parte clínica, mas o cirurgião é o urologista. É o urologista. A parte cirúrgica, quem cuida é o urologista. Muito bem, aprendendo aqui ao vivo no nosso Boa Tarde Cidadão. Pergunta aqui do nosso telespectador Arinaldo, né? Tomando aqui o nosso suco da Suco Sumo, hoje é de goiaba. O Arinaldo, ele diz assim, só faz esse exame com o toque? É possível fazer também pelo sangue ou é obrigado com o toque? Existe mais de algum outro tipo de exame? Não, hoje em dia a sociedade recomenda fazer os dois, tanto o sangue quanto o toque. Você não pode fazer só... complementa o outro. Um complementa o outro. Então, assim, você não pode fazer só o exame de sangue e também não pode fazer só o toque. Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois, né? Pergunta aqui do Marcelino, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber da doutora Carla, urologista, se prejudica fazer sexo antes do exame, ou pouco tempo antes do exame. A maioria dos laboratórios recomendam pelo menos 3 dias antes não realizar. 3 dias antes não praticar sexo, né? Isso. Muito bem. Vamos lá, mais perguntas de telespectadores. Deixa-me ver aqui. Algum tipo de homem precisa fazer o toque antes dos 50 anos? Aqui é a pergunta do Galileu de Candelária. E ele pergunta também qual o valor do PSA que deve preocupar. Os homens que têm fator de risco, que é a raça negra, e o que tem fator genético, que tem pai e irmão que já tem tido câncer de próstata. Avô. Assim, a gente considera parente de primeiro grau, certo. Que é pai e irmão, tá certo? Avô não, então sempre a gente considera parente. Mas assim, não custa nada. Não custa nada, né? Nunca é demais tentar investigar, né? Mas a gente considera parente de primeiro grau, que tenha tido câncer de próstata. Então você inicia antes, você inicia aos 45 anos. Aos 45 anos, né? Isso, e a raça negra. A raça negra também aos 45 anos. Aos 45 anos. E o valor do PSA, a gente depende pela idade, mas normalmente a gente utiliza 2,5. Muito bem. Aqui, boa tarde. A partir de que idade deve-se fazer o exame? Aqui, o pessoal da Avenida Abel Cabral, em Nova Parnamirim, que acabou de responder a doutora Carla. Bom, está chegando muita pergunta. Vamos a um breve intervalo. A gente volta já para responder mais perguntas que estão chegando aqui ao vivo, hoje com a doutora Carla, que é médica urologista, no Boa Tarde Cidadão, neste Novembro Azul. Até já. Boa tarde, cidadão, de volta nesta Sexta da Saúde, hoje conversando com a doutora Carla Avelino, que é médica urologista. Pergunta aqui, deixa eu ver, é verdade se fazer sexo antes de uma cirurgia urológica pode provocar algum risco? Não, na verdade,
muitas vezes até ajuda, porque você diminui a vesícula seminal e às vezes facilita a dissecção, dependendo do tamanho, né? Ah, muito bem, interessante. Pergunta aqui, existe alguma relação de masturbações com câncer de próstata? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Muito bem. Pergunta aqui de mais telespectador. Tem algum estudo ou tratamento com remédio terapêutico para evitar o câncer de próstata? Não, terapêutico não. Nenhuma medicação que a gente possa prevenir o câncer de próstata. Alimentação. Não, assim, o que tem de fator de risco para câncer de próstata é a alimentação gordurosa. Ela aumenta, foi feito estudos que ela aumenta o risco. Mas não que para prevenir, não tem nenhum estudo ainda. E, por exemplo, muito se fala em alimentos vermelhos que, sendo rico em licopeno, eles ajudariam a prevenir o câncer de próstata. Mas não foi comprovado ainda. Também tem o café, né, que se diz, mas a dose do café seria uma dose muito elevada. Mas nada que a gente recomende no consultório, porque não tem nada comprovado ainda cientificamente. Muito bem. Pergunta do Nicolas de Parnamirim. Boa tarde, gostaria de saber se a eficácia do exame da próstata via ultrassonografia é a mesma do via toque retal. Não, porque a ultrassonografia ela é um exame de imagem. O toque retal é a gente sente a próstata, então a gente sente o nódulo, às vezes um nódulo que não dá para detectar pela ultrassonografia, ele suspeita, só no toque a gente identifica melhor. Não substitui a outra, não substitui o toque. Pergunta aqui de mais um telespectador, se a prática do sexo anal, se isso pode gerar problema de câncer de próstata? Não. Não tem nenhuma relação. Deixa eu ver aqui. Pergunta aqui do outro telespectador, diz aqui, meu avô teve câncer de próstata, eu gostaria de saber se tem algum risco, até a gente responder há pouco tempo, né? Geralmente é parente de primeiro grau. Muito bem. E, doutora Carla, com relação aos rins, que ainda tem mais um tempinho, não é, produção? Enquanto chegam mais perguntas sobre câncer de próstata, eu gostaria de saber, com relação aos rins, o que mais tem levado ultimamente as pessoas ao consultório ou, por exemplo, tem mais levado as pessoas a cirurgias quando há problemas nos rins, né? Que tipo de negligência os homens têm cometido que levam a esse caso? A principal cirurgia que a gente faz a nível renal são os cálculos. E a principal, assim, geralmente gera o cálculo por uma falta de água. Então, a alimentação volta aí, realmente é um fator importante. A água previne muito o cálculo renal. E também tem um problema aí da turma das academias, né, que ficam tomando ou anabolizante ou mesmo excesso de proteínas, mesmo sendo o que alguns dizem que é natural, mesmo assim o excesso de proteína provoca também esse problema nos rins. A sobrecarga proteica também. A maior causa é justamente a falta de água, porque o cálculo ele vai se formar quando a urina está concentrada. O cálculo é a pedra nos rins. É a pedra no rim. Então a urina concentrou, ele tem a maior tendência a formar. Quando é que a urina concentra? Quando eu tenho pouca água ou quando eu tenho muito soluto, como sal, proteína, então vai formar mais cálculo. Pois é, pessoal da academia aí, vamos ter bastante cuidado. Produção, quanto tempo nós temos aqui no nosso programa? Uma outra pergunta que lhe faria, doutora Carla, por exemplo, eu agora fiquei raciocinando, porque quando se pensa no urologista, pensa-se no homem, pelo câncer de próstata, pelo aparelho reprodutivo masculino, reprodutor masculino, e aí eu pensei também quando a doutora Carla falou aqui da cirurgia nos rins, que é feita pelo cirurgião que é o urologista. Então, no caso das mulheres que também têm rins, né, não tem a próstata, que só o homem tem, mas no caso das mulheres que também têm rins, quem faz a cirurgia é o urologista. O urologista é o médico tanto do homem quanto da mulher. É uma confusão comum. Muitos pacientes que chegam no meu consultório, que tem muita mulher no meu consultório, aí perguntam, doutora, atende mulher também? Eu digo, atende mulher também, porque os dois têm rins, os dois têm bexiga, os dois têm infecção urinária. Então, o urologista não é o médico exclusivo do homem. Ele atende tanto o homem quanto a mulher.
Mas o ginecologista é exclusivo da mulher. O ginecologista é da mulher. É verdade. Muito bem. Doutora Carla, e há alguma outra informação que você poderia compartilhar com o nosso telespectador, que seja importante em relação à conscientização em toda essa sua área de atuação como médica urologista? Eu queria conscientizar a população em geral para realmente procurar periodicamente ao médico. A prevenção é o melhor tratamento em todas as fases da vida, desde quando a gente nasce, que começa com as vacinas. Então, procurar antes do fato acontecer, a gente consegue tratar de forma mais adequada. Então, assim, a procura periódica pelo médico é importante. O Novembro Azul veio para conscientizar os homens que realmente tinham um receio maior de ir ao médico. E realmente está sendo uma campanha muito boa, o homem está se conscientizando, o homem ele está indo ao médico sozinho, que antigamente ele sempre ia com a companheira ou com a mãe, sempre tinha uma mulher que levava. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê o homem indo sozinho ao médico. Pergunta aqui, deixa eu ver, a ejaculação precoce pode ser resolvida sem necessidade de cirurgia? Pode, normalmente não necessita de cirurgia, ela é um tratamento clínico. Clínico mesmo ou mais psicológico? Você pode associar, realmente você pode fazer associação psicológico com medicamentoso. Próstata aumentada é sempre preocupante? Diretamente quer significar que é câncer de próstata ou pode ser um outro problema? Não, próstata aumentada, na verdade, é uma doença diferente de câncer de próstata. Muitas vezes confunde. Câncer de próstata é uma neoplasia, é uma coisa, e a próstata aumentada é benigno. Então, assim, não tem nada a ver com câncer de próstata e um não provoca o outro. E é o que causa mais sintomas. Então, aqueles pacientes que têm sintomas de a urina presa, vai muito ao banheiro, é mais provável que seja uma próstata aumentada do que o câncer de próstata. E aqui a pergunta do Igor, que está em Portland, ele gostaria de saber o que é prostatite. Prostatite é a inflamação da próstata, que você pode acontecer... Que já é uma outra coisa, que não é um aumento da próstata. Não é um aumento da próstata, é uma inflamação da próstata. Ah, muito bem. Bom, doutora Carla, e assim, em relação a esse problema, essa questão do machismo, há alguma informação a mais que a gente possa compartilhar, né, para que as pessoas abram as suas mentes e se conscientizem em relação à necessidade e importância desses exames? Hoje em dia, graças a Deus, está diminuindo muito o machismo. Tem muitos pacientes realmente que procuram, que já vão sabendo que vão fazer o toque, porque antigamente, além do machismo, eles não sabiam o que aguardava. Então, eles já vão sabendo. É um toque, é um exame simples, tá certo? É um exame um pouco doloroso, realmente é incômodo, mas que passível de ser feito, melhor a prevenção do que futuramente você descobrir uma neoplasia que não dá para ser tratada mais. Que pode levar à morte, inclusive. Pode, o câncer de próstata mata. No Brasil, existem estatísticas ou dados que a doutora se lembre de memória? Não, tem uma estatística, sim, do câncer de próstata, mas assim, ele vai ter uma maior mortalidade, tá certo? Quanto mais novo é o paciente. Por isso que a gente diz sempre mais jovem. Porque o câncer de próstata, quando acontece em paciente mais jovem, ele é mais agressivo. Quando é no paciente mais idoso, ele é menos agressivo. Muito bem. Você que está nos acompanhando pode rever essa entrevista, como todas as outras que fazemos aqui, nos outros veículos de comunicação, acessando o www.robsoncarvalho.com, o nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Você vai lá e vai encontrar todas as nossas mídias sociais que convergem para o nosso site, como também as entrevistas que realizamos nos veículos de comunicação. Doutora Carla, muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, quando precisar, estaremos aqui. Ficamos por aqui, Novembro Azul está no ar, está valendo, não perca tempo não, é melhor se prevenir para depois a situação não ficar complicada. Excelente final de semana para você que nos acompanha em todo o Rio Grande do Norte, continue ligado com a programação da Band Natal e amanhã, e segunda-feira, estaremos de volta com Boa Tarde Cidadão, ao vivo com a sua participação. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento